Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também, gente. Repara aqui embaixo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair, clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição. A Betfair está entregando muito para a torcida do Vasco, muitas promoções para a torcida do Vasco, já que a Betfair é patrocinadora oficial do Vasco, a dona do maior patrocínio da história do Vasco. Então assim, você que ainda não é inscrito lá na Betfair, reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando aqui, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Valeu? Aqui, gente, muitas notícias importantes, notícias sobre reforços, cobranças em cima do Marcelo Santana, diretor executivo do Vasco, vamos falar sobre isso, muitas coisas acontecendo e a questão também envolvendo aí o Manu Capasso, né? Eu quero trazer esse assunto aqui de primeira para vocês, porque daqui a pouco meu amigo Emerson Rocha vai trazer informações em primeira mão para você envolvendo o Eric, ex-atacante do Palmeiras, Botafogo e Goiás aqui no Brasil. Muito bom jogador, hein? Fica atento aí na informação, gente. Mais uma vez eu peço, vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui? Mais de 2.000 likes aqui. Chegou agora? Sobe o like aí que é muito importante aqui. Vamos alcançar outros vascaínos. Além dos likes, confirma a tua inscrição também. Bom, eu quero trazer aqui informação sobre o Manu Capasso, zagueiro do Vasco, né, que, enfim, é uma das contratações mais caras da história do Vasco. E o Vasco não teria interesse em continuar com o jogador, a comissão técnica também não. Só que o Manu Capasso, ele é zagueiro. A zaga do Vasco, nos 2 últimos jogos, falhou 4 vezes. 2 contra o Volta Redonda, em 2 gols, né, falhas grotescas, e ontem contra a equipe do Fluminense. E aí, afirmar que não quero, não vou continuar com o Manu Capasso, que foi destaque do Olímpia na última temporada, é um jogador muito cobiçado no mercado sul-americano, Manuel Capasso, ele pertence ao Vasco. E de repente você afirma, bota na mesa que não tem interesse. Como assim? Não tem interesse? Esse cara precisa de espaço. Esse cara precisa de oportunidade. Pois se trata de um bom zagueiro. E achismo, não, porque eu acho, não. Futebol é feito de certeza. Ou certezas, né? Porque o jogador é bom. É bom jogador. E aí você força uma saída, de repente pode dar certo, como pode não dar certo também. É tudo assim dentro do Vasco. Então precisamos corrigir essa rota de maneira urgente. Porque a nossa zaga falhou. Repetindo aqui, falhou. Manu Capasso é um zagueiro e posso afirmar para vocês que ele está chateado com essa situação. Sai, não sai, não tem oportunidade dentro do clube. É realmente uma situação muito séria, tá? Você que acha que o Manu Capasso deve receber novas oportunidades, eu peço aqui embaixo, deixa o seu like aí e confirma a tua inscrição para a galera entender aqui, ou não também, deixa o comentário aqui embaixo. Não, Eduardo, acho que deve ser emprestado sim, vendido e mais. Deixa aqui embaixo seu comentário no que diz respeito a isso, tá certo? Gente, falar sobre o jogo do Vasco contra a equipe do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca 2025. O Vasco enfrenta a equipe do Sampaio Corrêa lá em Saquarema, né? Um jogo na região dos Lagos aqui do Rio de Janeiro. O Vasco não vai jogar nem sábado nem domingo e esse jogo vai acontecer na segunda-feira à noite. Com transmissão aqui do canal, tá, gente? Com transmissão aqui do canal. Então, é um jogo importante. O Vasco sofreu a primeira derrota no Campeonato Carioca ontem contra a equipe do Fluminense e agora volta a campo para enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, quem vai apitar o jogo é o Bruno Arleu de Araújo, né? E o Felipe Gregor Bennett será o VAR dessa partida. Gente, eu não estou enxergando a arbitragem do Campeonato Carioca mal não, tá? Nem ontem, nos últimos jogos do Vasco, eu não enxerguei mal a arbitragem aqui do Rio de Janeiro, não. Então, o Bruno Arleu de Araújo é um árbitro do Campeonato Brasileiro, é um árbitro experiente, é um árbitro que apita grandes jogos no futebol brasileiro. Torcer para que ele faça uma boa arbitragem, e aí sim o Vasco conseguir garantir, quem sabe aí, uma vitória simples nesse jogo, né, contra a equipe do Volta Redonda,
a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Até porque o Vasco depois vai enfrentar 2 clássicos importantes pela frente, né? Contra Flamengo e também Botafogo. Na sequência, é essa mesmo, né? A sequência, na verdade, Flamengo e Botafogo. Então, vamos torcer para que a arbitragem também faça um bom trabalho em campo e o Vasco, melhor ainda, faça um bom trabalho dentro de campo para vencer esse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Agora eu quero falar sobre novo atacante, novo ponta esquerda, né? Porque o Vasco está no mercado, o Vasco está atento a isso tudo, o Vasco está correndo contra o tempo para contratar esse jogador. E quem trouxe essa informação em primeira mão foi o meu amigo Emerson Rocha, que gravou um vídeo aqui especial para o canal. O Emerson está sempre trazendo aqui boas informações, boas notícias, sempre em primeira mão para você torcedora vascaína também, tá certo? Então eu vou convocar agora o meu amigo Emerson Rocha para trazer detalhes dessa negociação e informações também sobre a pressão em cima do Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco. Fala comigo, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, meu amigo, meu irmão. Fala com a gente aí. Fala, meu parceiro Eduardo Ferrari, a todos ligados aqui no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Você me chama aqui para trazer algumas informações referente ao Vasco, que ontem fez uma partida patética, vergonhosa na derrota por 2-1 para o Fluminense lá em Brasília. Inclusive, o elenco do Vasco está voltando nesse momento ao Rio de Janeiro, tem folga hoje, mas volta a treinar amanhã, já que volta a jogar na próxima segunda-feira contra o Sampaio Corrêa, jogo esse que será realizado no distrito de Bacaxá, lá em Saquarema. Jogo na segunda-feira, o Vasco tem que vencer essa partida, já que agora tem 13 pontos, precisa dos 3 pontos contra o Sampaio Corrêa e depois tem 2 clássicos pela frente, contra Botafogo e Flamengo. Na verdade, contra Flamengo e Botafogo é a sequência do Vasco no Campeonato Carioca em busca da classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro. E olha, Eduardo, a diretoria do Vasco está muito pressionada em busca de reforços, basicamente para o setor ofensivo. Ontem o técnico Fábio Carilli tentou dar uma amenizada, dizendo que está sendo feito o trabalho, que o trabalho está sendo feito plenamente, mas olha, até agora nenhum reforço foi contratado para o setor ofensivo do Vasco. O técnico está precisando dessas posições, dessas funções, para poder ter opções no banco e também no time titular para reformular a tática do Vasco ainda no Campeonato Carioca e também visando as próximas competições. O nome que agora surge depois das negativas de Bruma e também do Brian Rodrigues é de Eric Nascimento, atacante de 30 anos, revelado pelo Goiás, passagem por Palmeiras e Botafogo, está no Japão há muito tempo. Ano passado teve uma grave lesão, fez a cirurgia, mas já voltou a jogar. Hoje está no banco de reserva do seu clube japonês, mas busca a liberação do clube e vir ao Vasco totalmente liberado para poder assinar contrato com o Vasco. O Vasco espera fechar esse jogador, já que não vai precisar colocar nenhuma grana, pelo menos na questão de compra de direitos esportivos do jogador. O jogador viria apenas por luvas e salários. O Vasco, logicamente, que não vai parar apenas em Eric Nascimento, que ainda não conseguiu a sua conclusão de deixar o clube japonês, mas caso consiga, o Vasco deve ser o destino desse atleta. O Vasco buscando outras posições, basicamente um atacante titular para jogar ali ao lado do Pablo Verrete, pelo menos pela ponta esquerda. O Eric cai pelas duas pontas, mas basicamente joga pelo setor direito. O Vasco buscando a contratação de mais um jogador de peso para o setor ofensivo. A janela fecha no dia 28 de fevereiro, então a diretoria precisa buscar reforços ainda nesse mês de fevereiro para poder dar opções para o técnico Fábio Carilli. Como eu disse, o Fábio Carilli também está pressionado, e como eu disse, o Vasco está precisando pontuar, tem esse jogo contra o Sampaio Corrêa, 2 clássicos pela frente para buscar a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E outra informação importante, a diretoria do Vasco ontem anunciou a contratação do Cássio Barros, ex-lateral esquerdo do Vasco, campeão brasileiro em 89, também participou em diversos títulos cariocas pelo Vasco, volta ao clube. Ele que trabalhou na base entre 2004 e 2018, revelou jogadores como, por exemplo, Douglas Luiz, que está hoje na Juventus, passou pela Premier League, jogador como Evander, o próprio Matheus Vital, Matheus Pet, enfim, são vários jogadores que passaram
pelo comando do Cássio quando trabalhou no Vasco e agora ele vai ser o treinador do time sub-17. Boa sorte pro Cássio, que já fez um bom trabalho no Vasco e agora volta ao clube. E a diretoria do Vasco está pressionada em relação ao trabalho do Marcelo Santana, executivo de futebol do Vasco. Teve a janela do ano passado em que ele já estava atuando no Vasco, tinha que contratar um zagueiro e não conseguiu, e nessa agora tinha que buscar atacante e até agora nenhum nome foi oficializado. Então a gente fica na expectativa de novidades sobre a questão do trabalho do Marcelo Santana. Como disse, a janela fecha no final de fevereiro e o trabalho dele até agora é muito fraco nessa questão de contratações de jogadores. A gente fica na expectativa e qualquer atuação e qualquer novidade a gente traz aqui pra galera ligada no Vasco Connection. Eduardo, tamo junto, grande abraço e segue com você esse programa bacana aqui do Vasco Connection. É com você, meu parceiro. Tá vendo aí? Então é isso, gente. O Vasco tá trabalhando, existe muita pressão dentro do Vasco. Como o Emerson Rocha falou há pouco, o Vasco está realmente concentrado nessas situações, mas não tem jeito. Se quiser corrigir o ataque, tem que contratar. Em relação a Marcelo Santana, ele precisa entender que ele está trabalhando no Vasco. E ponto. Não tem história. Respeitamos aqui outros seres humanos, independente de qualquer situação, mas a pressão para trabalhar dentro do Vasco, ela realmente é muito, mas muito grande. Tá certo? Então é isso, eu peço mais uma vez aqui o teu like, a tua inscrição, habilite o sino de notificações na opção todas. Amanhã vídeo cedo aqui, logo pela manhã primeiro vídeo, live antes do almoço, final do dia vídeo também. Então assim, sempre falando muito de Vasco aqui no canal, tá certo? Beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, saudações vascaínas.